Estamos vivendo aí um tempo bem turbulento, um tempo em que nós carecemos de respostas, um tempo em que nós queremos respostas das autoridades, um tempo em que nós buscamos respostas nas mídias, um tempo em que nós buscamos respostas nas mídias sociais, nos influenciadores e, sobretudo, na liderança espiritual. E, obviamente, que a resposta que nós desejamos da liderança espiritual é uma resposta embasada nas Escrituras, uma resposta com base na Palavra de Deus. E eu quero contribuir de alguma maneira. Eu não tenho aqui todas as respostas, o tempo, obviamente, que ele é muito curto para isso, mas o que eu vou estar compartilhando com vocês nesse vídeo, eu peço que você tenha paciência, assista até o final, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, ou marcando aí em uma rede social, ou mandando o link pelo WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Faça isso, é um tempo curto, mas com um bom conteúdo e embasado nas Escrituras. Mais do que nunca nós precisamos de respostas bíblicas para esse tempo. E eu quero falar sobre o homem, o diabo, Deus e o coronavírus. Qual a contribuição do homem para tudo isso que estamos vivenciando? O que tem o inferno a ver com isso? O que tem o diabo a ver com isso? E Deus? Aonde está Deus no meio de tudo isso que nós estamos vivendo? Então, por favor, segura a tua onda aí. Eu vou estar aí sendo o mais breve possível. Como eu disse, não estarei entregando tudo para você nesse vídeo, mas através do que eu vou te passar, você vai poder pesquisar mais, você vai poder se aprofundar mais, você vai poder formular um pensamento bíblico acerca de tudo isso que nós estamos passando aí no meio dessa crise toda, né? Primeiro eu quero te dizer que existem 3 poderes que protagonizam e contribuem de alguma maneira em momentos como o dessa pandemia. Existem 3 poderes que protagonizam e cada um contribui de alguma maneira. Nós temos o governo humano, nós temos o império das trevas e nós temos o reino de Deus. Não confunda as coisas. Não confunda o governo humano com o reino de Deus, não confunda o império das trevas com o reino de Deus. Tem muita gente que faz uma pequena confusão, chamando o império das trevas de reino das trevas. Já vi gente cantando com esse hino famoso, que se refere ao império de Deus. Então é governo humano, império das trevas e o reino de Deus. Como que os 3 estão contribuindo no meio de tudo isso que nós estamos vivenciando aí? Eu quero começar falando sobre o homem, qual é a contribuição do ser humano, no geral, para essa loucura, não somente essa pandemia, mas qual é a contribuição do ser humano para os males em geral, porque é muito comum nós vermos o ser humano ele culpando Deus pelo que o homem faz. Nós costumamos culpar Deus pela miséria. A miséria e todas as mazelas que nós temos no mundo não tem a ver com Deus, tem a ver com a ação direta do ser humano. Não é uma ação divina, mas é uma ação direta do ser humano. Isso aí tem a ver com o governo humano. Então a gente vai lá e destrói tudo, causa desordem, gera o caos e queremos culpar Deus por alguma coisa ou atribuir até mesmo aos demônios o que tem a ver com a ação direta do ser humano. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39 e 40, diz o seguinte: por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E aí ele continua dizendo: examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Então, se tem alguma queixa que a humanidade está fazendo ou vem fazendo, ela não tem a ver com uma ação divina, ela tem a ver com um governo humano, um governo independente, um governo que não está em sujeição ao reino de Deus. Então a gente está aí, provocando de alguma maneira, intencionalmente ou não intencionalmente, nós estamos provocando algumas mazelas. E uma coisa que eu tenho repetido muito nesses dias é que a Bíblia não é um livro
de restrições. Sempre se ouve que você não pode fazer nada, eu não quero ser um cristão, porque se você se tornar um cristão, você vai ter uma vida muito restrita. A Bíblia não deixa você fazer as coisas e tal. A Bíblia ela não é um livro de restrições, a Bíblia é um livro de orientações, até porque Deus não impede ninguém de fazer nada. A gente vê que o ser humano está fazendo, cada um faz o que quer, cada um está levando a vida do seu jeito, e é óbvio que cada um também está colhendo o fruto, né, do seu plantio. Plantou, obviamente que a lei da semeadura ela vai valer para a vida daquela pessoa, mas Deus tem dado liberdade ao ser humano, né? Então a Bíblia não é um livro de restrições, ela é um livro de orientações, né? Não é sobre o que você não pode fazer, mas sim o que você deve fazer. Essa é a diferença, não é sobre o que não pode, não pode, não deve, é por uma questão de saúde, ok? Por uma questão de preservação. Nós já sabemos que o coronavírus é resultado de hábitos alimentares de uma determinada etnia. Isso aí já está comprovado. Já sabemos qual é a origem desse mal. Pense nisso. Nós estamos vivendo uma pandemia, o mundo está paralisado. Nesse exato momento, todos nós estamos confinados em nossas casas. A maioria dos trabalhos eles pararam, a maioria das profissões foram interrompidas, e estamos vivendo numa época de grande incerteza. A maioria não sabe como será, esse retorno para a normalidade, se é que teremos uma normalidade, é muito provável que tenhamos uma nova normalidade, e tudo isso por causa de hábitos alimentares. Pense nisso. Olha quantas vidas foram ceifadas por causa de hábitos alimentares. A economia mundial parou. As maiores organizações do mundo pararam. Tudo isso por causa de hábitos alimentares. E isso tem a ver com o ser humano. A gente está talvez questionando Deus no meio de tudo isso. Estamos atribuindo a forças malignas, mas o grande causador de tudo isso foram os hábitos alimentares, e isso já vem sendo falado pela ciência, A ciência já vem alertando a humanidade quanto a essa questão de hábitos alimentares nocivos que podem causar um mal terrível no mundo, por causa da contaminação, por causa dos vírus que estão nesses animais que são consumidos, por causa desses animais que compõem pratos exóticos de determinadas etnias, Então, levando isso em consideração, se a gente seguisse as orientações de Levítico capítulo 11, é só isso, se nós seguíssemos as orientações alimentares de Levítico capítulo 11, nós não estaríamos passando por isso. Se a humanidade é só um capítulo na Bíblia, é óbvio que tem outros que falam sobre a alimentação, mas se seguíssemos só Levítico capítulo 11, essa realidade ela não existiria. Então, de alguma maneira, essa é a contribuição do ser humano para isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos quebrando regras, nós estamos extrapolando limites, e as consequências estão aí. Então, quebra princípio, como muitos têm dito aí, quando você quebra um princípio, você é quebrado por esse princípio. Essa é a contribuição humana. A Bíblia está aí, queridos. A Bíblia está aí como um manual do fabricante, para um grande produto dele, que é o ser humano, esse ser tão complexo. Deus não criou o ser humano e deixou ele por conta própria, se descobrindo, como a gente faz quando compra um aparelho novo. Pouquíssimas pessoas têm a curiosidade, a paciência para ler o manual de instrução. A maioria vai no tato mesmo, tenta daqui, tenta dali, e o resultado é que a gente acaba não extraindo 100% dos produtos que nós adquirimos.
o uso acaba sendo limitado. Isso quando a gente não danifica o produto por não seguir as instruções do fabricante. Então, a Bíblia é isso, é o grande manual do fabricante para que o produto seja bem utilizado, para que possamos extrair o máximo potencial desse produto e, sobretudo, para que o produto não quebre. Você vê que uma camisa, ela tem instruções na etiqueta, né? E muitas das vezes a gente acaba danificando uma roupa que a gente gosta tanto. Geralmente é a roupa que a gente gosta tanto que acaba sendo danificada, porque a gente não tem a curiosidade de apenas verificar o que está sendo instruído na etiqueta daquela camisa. E a contribuição do diabo? Então quer dizer que a culpa é do ser humano? Ou que o único que tem contribuído para tudo isso que nós estamos vivendo hoje é o ser humano? É óbvio que as forças espirituais, elas se aproveitam de situações como essa e potencializam. Você pode ter certeza disso. O inferno se aproveita e o inferno, ele potencializa. Então a gente não pode ignorar as forças espirituais, né? Em 2 Crônicas 18, nós temos uma história bem interessante. Eu peço que depois você dê uma lida com calma, né? Em 2 Crônicas 18, a história do rei Acabe, um rei que estava distante do Senhor. E um dia esse rei decidiu ir à guerra contra um determinado inimigo. E como de costume, ele reúne os seus profetas, e o texto fala que eram 400 profetas, e consulta os seus profetas. E isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 18, do versículo 5 ao 7, que diz assim: então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Jeosafá era o rei de Judá, que havia sido convidado para essa guerra pelo rei Acabe. Então Jeosafá, ele questiona o rei Acabe: não tem nenhum profeta do Senhor aqui para a gente consultar? Tudo bem, você tem os seus 400 profetas, mas eu gostaria de ouvir um profeta do Senhor. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: olha só, ainda há um profeta por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Olha o que diz o texto. Ele era um profeta do Senhor e isso era reconhecido pelo rei, mas o rei odiava aquele profeta porque ele nunca profetizava o que era bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então eram 400 profetas profissionais que só profetizavam coisas boas, e um profeta do Senhor, de fato. E o texto continua aqui, 2 Crônicas 18, versículo 12 e 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Então quando foram chamar Micaías, a orientação foi a seguinte: olha, os profetas só estão falando coisa boa, então fala também coisa boa. Sabe, a gente está num tempo que não é muito diferente desse período bíblico aqui, onde os profetas só estão falando coisas boas. E quando você fala alguma coisa da parte de Deus que não soa bem aos ouvidos, que seja catastrófico, que seja uma repreensão, nós somos pressionados para falarmos coisas boas. E o profeta Micaías, ele foi pressionado: olha, profetize coisa boa, fale coisa boa para o rei. Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja pois também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso falarei. Aleluia. Oh queridos, que nesse tempo os Micaías comecem a aparecer, aqueles que não se deixaram pressionar para agradar, como está sendo feito hoje.
Aqueles que mesmo estando em menor número, continuaram proclamando a palavra de Deus. Não estou dizendo que Deus só tem coisas ruins, mas a palavra de Deus, ela tem tanto as coisas boas, quanto as coisas difíceis de ouvir. E nós não podemos ser seletivos, nós não podemos ficar com uma parte do Evangelho, nós não podemos mutilar o Evangelho. Toda a palavra para o homem todo, que assim seja, e que nesse tempo se levantem profetas corajosos, mesmo que sejamos a minoria. E vejamos o que Deus fala através do profeta Micaías. Então ele chega para o rei e entrega o que Deus mostrou para ele, ou que ele viu. O mundo espiritual se abriu para aquele homem, e ele compartilha com o rei o que ele viu. Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono, aleluias, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia: os espíritos que estavam diante de Deus, que estavam assentados no seu trono. Um dizia desta maneira e outro de outra. Olha o que o texto fala: então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Olha o que o texto está dizendo, queridos: um espírito de mentira. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal. É o que o texto diz, queridos. Hoje nós estamos cheios de relações públicas de Deus. A gente está querendo pintar uma figura de um Deus que não se ira, de um Deus que não fica zangado, de um Deus que não emite juízo, um Deus que não é apresentado dentro do que é possível ao ser humano na sua totalidade, dentro do que a Bíblia nos apresenta. É óbvio que Deus não é na sua grandiosidade, porque Deus não é grande, Deus é infinito. Então é impossível apresentarmos Deus na sua plenitude, mas Deus, ele se permitiu revelar numa porção que fosse suficiente para a humanidade, e essa autorrevelação de Deus, ela se encontra nas Escrituras. Então nós temos ali na palavra o que é suficiente para sabermos acerca de Deus. E hoje a gente está mutilando, os profetas estão mutilando para apresentar só uma faceta de Deus, não apresentando o todo numa auto-revelação de Deus para a humanidade. E o texto aqui fala, segundo Crônicas, eu li aqui em 2 Crônicas, capítulo 18, do versículo 18 ao 22, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Isso aqui é o profeta se dirigindo ao rei. Sabe, a gente aprende muita coisa aqui nesse texto. Primeiro, Deus não mandou Acabe ir para a guerra. Acabe decidiu ir para a guerra. Então, assim, ele morreu. Lá na frente você vai descobrir que ele morreu. Ele morreu porque ele decidiu ir para aquela guerra. Ele até foi consultar ao Senhor e a resposta de Deus para ele foi negativa. Ele poderia não ter ido para aquela guerra, mas preferiu ouvir os 400 profetas que só falavam coisas boas, porque eles queriam ficar bem com o rei. E nessa de ficar bem com o rei, todo um reino foi destruído, porque o rei morreu, o reino foi afetado. Então cuidado com quem só quer falar coisa boa, e com quem só fala coisa boa, com profetas que só dizem o bem, aquilo que soa agradável aos nossos ouvidos. Deus não está preocupado e interessado em ficar agradando e mimando e deixando a gente numa situação confortável,
Porque na maioria das vezes o conforto ele é destrutivo. Então Deus não mandou o recado fazer, ele foi, né? Demônios não mandaram Acabe fazer, ele foi, ok? E Deus, da sua infinita misericórdia, ainda alertou. E um espírito de mentira se aproveitou daquela ocasião, né? Então foi uma decisão do homem, potencializada pelo inferno, e Deus, ele permitiu as consequências, né? E é aqui que eu quero falar um pouco mais sobre Deus no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. O profeta viu Deus no trono. Deus ainda está no trono. Deus está no governo. Estar no trono significa que Ele está no governo. A gente costuma dizer que Deus está no controle. Eu vou te dizer uma coisa: Deus não está no controle, Deus está no governo. Porque se Deus estivesse no controle, nós não teríamos as mazelas que nós temos no mundo, né? Deus está no governo. Isso significa que Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele pode interferir a hora que quiser. Mas Ele entende também que existe um governo humano, porque a terra foi entregue ao ser humano, para que o ser humano governasse. Obviamente que em sujeição a Deus. O homem peca e ele entrega o governo desse planeta, desse mundo, ao império das trevas. Então hoje tem um misto de governo humano sob influência do império das trevas. Mas Deus, ele está no seu trono, queridos. E a hora que Ele quiser interferir, Ele interfere. A hora que Ele quiser agir, Ele age, né? Então estar no governo não significa estar no controle de tudo, né? Mas se tudo acontece pela ação, ou intervenção, ou autorização, ou permissão de Deus. Nós vemos nesse texto que Deus não foi lá e fez alguma coisa diretamente contra Acabe. Mas Deus, olha só, Deus convoca um conselho e aí pergunta o que iremos fazer. Olha que interessante. E um espírito, ele apresenta uma ideia para Deus, e Deus permite. Deus permite que ele seja um espírito de mentira. Oh, que coisa, gente. Eu não tenho tempo para me aprofundar aqui, mas você já está entendendo perfeitamente o que a Bíblia está dizendo. Deus permite que esse espírito atue. Então o que nós estamos vendo aqui é juízo divino, com certeza, né? Deus está permitindo? Está permitindo. Deus está usando isso, com certeza Deus está usando. Sabe, Deus, Ele não elimina o mal, contudo, Ele utiliza o mal para o bem. Sabe, Deus não permite o mal pelo mal. Deus não usa o mal por maldade, mas Ele usa com uma finalidade, com um bom propósito. Eu sei que para algumas mentes é muito difícil alcançar isso, mas é o que está na palavra. E aí é como diz a palavra. O Caco, ele pode questionar o olheiro, o criador, né? Então, gente, tem coisa que fica até difícil explicar, verbalizar, enfim, mas o que resta é aceitar, porque Ele é o Criador, né? Então Deus não elimina o mal, contudo Ele utiliza o mal para o bem. Temos um texto clássico, bem conhecido, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. E eu quero te dizer uma coisa: coronavírus, para aqueles que amam a Deus, ele coopera para o bem, ok? E seja qualquer outra situação difícil de entender e de aceitar, mas uma certeza nós temos que ter: isso vai cooperar para o nosso bem. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gênesis 50, 20, olha o que José fala para os irmãos dele: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Então nem sempre Deus impede o mal,
A gente está num tempo em que todo mundo quer ser felizinho, curso para felicidade, vem ser feliz, vem ser feliz, vem ser feliz. Segundo Coríntios 7,10 diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então não pense que Deus tem interesse em você sorrir o tempo todo, não. A tristeza, ela é necessária, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, toda essa mazela aí, ela tem efeitos diferentes na vida de quem serve a Deus e na vida de quem realmente está sem Deus. Os efeitos são diferentes. Do lado de lá é catastrófico, é o fim. No nosso lado, queridos, vai cooperar para o nosso bem. E se houver morte, nós estamos em Cristo, queridos. Isso é ganho, é lucro. O apóstolo Paulo, ele disse isso. Então, de uma coisa eu tenho certeza absoluta: Deus sempre nos concederá graça para tempos difíceis. Nem sempre Deus impede o mal. E quando Deus não impede o mal, Deus ele faz um uso dessa situação. Agora, tenho certeza de uma coisa: Ele sempre nos dará graça. Noé não foi poupado no dilúvio, foi poupado no dilúvio. Gênesis 6:8 diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, ele teve que passar por aquela situação catastrófica. Na verdade, ele foi o salvador da humanidade, e Deus deu graça a ele para aquele tempo. Sabe, queridos, Deus, ele já está nos dando graça para esse tempo, e não sabemos quais serão os desdobramentos de tudo isso, quais serão os efeitos colaterais de tudo isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus nos dará graça para o que vier. Para o que vier. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, para encerrar, do versículo 7 ao 9, diz o seguinte: Paulo fala o seguinte: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Olha só, Paulo passou por uma situação difícil, o mal foi permitido na vida dele com um propósito, e o propósito era para que ele não se exaltasse. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Infelizmente, a gente só consegue se prender a um detalhe aqui: o espinho na carne. E aí, muitas teorias são formuladas, o que era o espinho na carne de Paulo? Enfim, não está muito explícito isso. Mas ele fala que era um mensageiro de Satanás. Olha só, um mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo. Imagina só, se uma pessoa chegar e te dar uns tapas na cara, já vai ser algo terrível. E Paulo fala que esse mensageiro de Satanás ia lá e esbofeteava ele. E ele continua dizendo: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então a gente está orando para que todo esse mal cesse, para que se desvie da gente. Paulo orou 3 vezes, queridos. E a gente sabe que a oração ela tem poder, mas nesse caso aqui Deus não fez o que Paulo estava pedindo. Embora fosse bom o que Paulo estivesse pedindo, os planos de Deus eles eram mais elevados do que a mente de Paulo poderia alcançar naquele momento. E por fim ele entendeu que o propósito era para que ele não se exaltasse. E aí Deus responde para ele falando o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Deus não removeu aquele espírito maligno que estava humilhando Paulo, mas Deus deu graça a Paulo. Essa é a certeza que nós temos que ter. Essa é a principal certeza que nós temos que ter num tempo como esse. Deus já está nos dando graça e Deus continuará nos dando graça, queridos. Seja coronavírus ou qualquer outra situação, nós temos e teremos a graça de Deus. Ela nos basta. Amém? Então eu peço que você ajude a divulgar esse vídeo, a compartilhar
essa palavra aí para que alguns tenham um panorama, né, da situação, para que alguns enxerguem essa situação por uma perspectiva bíblica. Então marca, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe e muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos. Amém?